Ô Piperno, fica comigo nessa aqui, porque você tratou deste tema aqui, eu quero te ouvir primeiro. O governo do Rio Grande do Sul planeja construir 4 cidades provisórias localizadas em Canoas, Guaíba, Porto Alegre e São Leopoldo. Estruturas que seriam usadas para acolher mais de 77 vítimas dessas enchentes que estão nos abrigos, de acordo com o último boletim da Defesa Civil. Essa informação foi dada pelo vice-governador Gabriel Souza. E ele disse o seguinte: temos pouco tempo para montar, logo teremos o exaurimento de alguns locais. Na semana que vem já será iniciada a contratação. E até amanhã vamos ter o descritivo dessas estruturas temporárias necessárias. É mais rápido contratar um serviço de montagem dessas estruturas, como se fosse a estrutura de um evento, ele diz, com a qualificação para albergar todas essas pessoas, Piperno. Essas pessoas, elas têm que ser transferidas realmente para ontem, quanto antes, porque, veja, primeiro, você não vai esperar a área onde ela morava se tornar novamente habitável para que ela volte para lá, enquanto isso vai passar a vida num abrigo. Então, é claro que essas pessoas precisam ser alojadas em espaços que possam ser, sabe, minimamente habitáveis e, dependendo das circunstâncias, definitivos, porque algumas pessoas, obviamente, muitas pessoas, aliás, moram e historicamente residem em áreas de risco. Então, também é uma oportunidade de remover comunidades que estão sempre à deriva, sempre a perigo, cada vez que tem algum acidente climático. Então, eu entendo que cada vez mais vai haver essa mobilidade forçada. Mas é importante que essas pessoas passem a morar em locais mais seguros. E aí sim, aí entram, claro, recursos do governo federal. Aí Brasília tem que... Na linha do que o Lula anunciou envolvendo Minha Casa Minha Vida. Exatamente. A construção dessas novas casas. Perfeito. Não deveria, pelo menos, é o que a gente supõe, acontecer em um lugar de risco. Claro, claro. Então, exatamente. Transfere essas comunidades para locais seguros, até porque, se acontecer algum outro acidente climático, é uma preocupação a menos que, enfim, os governos das cidades vão ter. E essas pessoas, claro, vão estar muito mais seguras. Eu acho que esse vai ser um movimento que vai acontecer em muitas regiões do Rio Grande do Sul, porque a gente está falando em mais de 400 cidades atingidas. E aí é um caminho interessante para dar celeridade nesse processo, mas ainda é provisório. A gente está falando da construção aí, vamos supor que sejam pavilhões com dormitórios, né, para que as pessoas possam se albergar, como ele diz, com as famílias e etc. Mas tudo isso numa dinâmica provisória. Imagino que vão ser aquelas estruturas de metal, que são muito mais fáceis de serem instaladas, e essa coisa toda. E aí, claro, tudo isso vai ser desmobilizado depois para a reconstrução da cidade no fim do dia. São 4h33, a gente está de volta para você que nos acompanha pelo rádio, falando sobre o planejamento aí que está sendo colocado, esse plano que está sendo colocado em ação pelo governo do estado do Rio Grande do Sul para a construção de cidades provisórias. Canoas, Guaíba, Porto Alegre e São Leopoldo devem receber essas estruturas, e eu falava, são provisórias, ou seja, é uma atenção para esse momento, mas um planejamento que deve prever o seguinte: eles vão sair daqui, eles têm que voltar para algum lugar, né? Exatamente, Aros. E assim, nesse lugar provisório é importante, primeiro, que sejam lugares seguros, né? Não alvo novamente de enchentes, vulneráveis a enchentes, e também que seja relativamente perto de centro urbano, porque essas pessoas vão precisar trabalhar, voltar com as suas vidas, né? Veja, construir do jeito que está 4 cidades não é algo tão simples, né? Porque uma cidade não é apenas a moradia em si, mas é toda uma rede de transportes, de empregos, enfim, a cidade também ela se constrói de maneira muito orgânica. Então é algo que é provisório, né? E provavelmente essas pessoas vão voltar para as suas cidades de origem, mas numa nova estrutura, né? E que essa estrutura elas não estejam novamente vulneráveis a enchentes. Segredo. Eu acho que podemos dar mais uma recomendação, uma sugestão para fazer. Tem muita construção que pode ser feita rápida com uma metodologia que chama steel frame. A minha esposa é arquiteta e sei que isso é rápido para a construção, é a seco,
então não precisa colocar tijolo e tal. É fácil de ensinar as pessoas para que elas mesmas possam trabalhar nesse segmento. E a outra possibilidade poderia ser containers, que também servem adaptados para a instalação de moradias. Há vários países, inclusive, que adotam isso como uma segunda vida para os containers e bairros grandes ali. Sobretudo, Carlos, porque tem muita empresa de transporte e logística que não sabe o que fazer com os containers. Então, é um insumo que pode ser barato. Me parece que seria muito melhor organizar, de repente, algum terreno do Estado, tanto estadual como federal, para que não tenha que ter um trabalho e um custo na construção provisória para que depois as pessoas possam ir, aproveitar que esse lugar possa já ficar como se fosse um bairro novo, que seja seguro, que não esteja passível de inundações e alagamentos, mas que isso possa reverter de alguma maneira em colaborar para que as pessoas que perderam as suas casas tenham a possibilidade de obter a casa de novo. Só me fica uma preocupação, que tem a ver com o que mencionou Dávila antes. Ontem nós vimos um comício, mas que nesse comício estava sendo colocado como ministro plenipotenciário, aparentemente até fevereiro, o ministro Paulo Pimenta. Isso. A dúvida é qual é o conceito do ponto de vista da autoridade dentro de um estado que já tem um governador. Porque aí pode dar uma briga em termos de quem vai resolver, quem é que tem a última palavra. Deveria ser talvez um trabalho em conjunto. O estado, que vai ter recursos, e eu acho que por isso tem um ministro aí para dizer, ok, se eu mando recursos para o estado provincial, vai ser eleitoralmente melhor para Eduardo Leite e ele vai ter a discricionalidade do uso desse recurso. Se eu coloco alguém do Estado Federal, ele que vai ter a caneta para dizer vamos pagar aqui, vamos pagar lá, e de fato serve também numa eventual candidatura do Paulo Pimenta ao governo do Estado em 2026. Então, é uma questão em que pretendo ter um análise objetivo, mas me dá a sensação de que seria uma metodologia de uma intervenção federal, sim, uma intervenção federal, porque para isso precisaria a aprovação do Congresso, que não tem. Mas é confuso, na minha opinião, qual é a função e quais são as atribuições do governo federal dentro do governo estadual. Diga, Piperno. Ele é o representante do governo federal, ele não vai ser o executor, ele não vai ser o executivo. Mas, por exemplo, hoje ele deu uma entrevista anunciando apoio à indústria local, né? que o governo federal vai disponibilizar recursos para a indústria local, além do Pronamp e de outros programas que já existem. Ele fez esse anúncio hoje de manhã. Então, é claro que ele é um intermediário para isso. Agora, não é exatamente ele que vai falar, bom, agora vamos pegar esse recurso, vamos investir aqui, vamos investir ali. Essa, obviamente, parece não ser mas do ponto de vista político, pelo menos é o que os jornais trazem hoje, e aí essa é a leitura dos colunistas, sobretudo dos jornais, aqueles que fazem os bastidores de Brasília, de que existe um desconforto gigantesco, inclusive de áreas dentro do governo, pela escolha do Paulo Pimenta, e do outro lado, um descontentamento grande, que não ficou escondido, preciso dizer, pelo governador, do lado do governador Eduardo Leite, e sobretudo, e aí se não me engano, a Folha trouxe isso, não tenho certeza, me corrijam, do presidente do PSDB, dizendo, olha, peraí, não tem, isso aí tem uma conotação política. De um lado ou de outro, tem a postura, que a gente não pode ignorar, né, Piperno, que o ministro Pimenta, por ser gaúcho, tem uma questão pessoal, um envolvimento pessoal com esse tema. E foi um dos primeiros ministros a se deslocar para lá para representar o governo federal. Então, de maneira voluntariosa, ele se colocou lá representando o Estado de alguma maneira. Então, tem essas várias leituras. Talvez todas estejam erradas, talvez todas estejam certas, é bem possível que a segunda opção se apresente, e a gente vai ter que entender como isso vai se dar num cenário que vocês descrevem e que o Dávila enfatiza muito, que é o seguinte, não é a cabeça do político nesse momento, nem o político Leite, nem o político Pimenta, mas a cabeça, nesse caso, de um gestor público que está ali para fazer voltar a funcionar algo que parou. Bom, primeira coisa para colocar assim, constitucionalmente não tem discussão, é poder exclusivo do governador. Ele é a autoridade lá. Ele é a autoridade máxima do Estado. Não existe criar uma infraestrutura ou uma estrutura federal para se intrometer num assunto de um ente federativo do Estado do Rio Grande do Sul. Isso não existe.
Aliás, isso só ocorrerá se houver vácuo de poder, se o governo demorar para organizar justamente isso que eu chamo desse comitê de reconstrução. Se houver vácuo, é óbvio que o canhão do dinheiro federal começa a fazer o jogo andar a despeito do governador. Mas, constitucionalmente, essa é uma atribuição exclusiva do governador do estado. E foi assim em todos os desastres naturais que o Brasil teve. Então, Mariana, Brumadinho, assim, o governador é que é, na verdade, o capitão do time. É ele que vai comandar a reconstrução do Rio Grande do Sul. Então, assim, não é essa ingerência, essa escolha é muito mais para saber como é que o dinheiro federal está sendo usado, mas toda a autonomia administrativa para implementar qual é o plano, quais são as prioridades, é do governador. Será? Não. Assim, isso assim, o que acontece que eu estou dizendo aqui, né, secretário? Se não criar um órgão para fazer com que essas coisas sejam implementadas, como eu estou dizendo aqui, aí você tem um vácuo de poder. Tendo um vácuo de poder, aquele que tem hoje grande parte do dinheiro, que é o governo federal, começa a interferir na política estadual. Mas isso é só se houver vácuo de poder, e nós esperamos que não haja. E, além de tudo, também tem recursos da iniciativa privada, fundos da iniciativa privada, de organizações multilaterais. Então, tem muitos recursos vindos de várias partes. Daí a importância do governador criar, com um senso de urgência, esse órgão de reconstrução do Rio Grande do Sul. Porque se isso não tiver, vai começar a ter uma bateção de cabeça. Como é que usa um recurso da iniciativa privada aqui? Como é que eu uso o trabalho voluntário aqui? Como é que eu uso os recursos do Estado? Todo esse dinheiro que foi recebido do ministro Haddad aí com perdão de pagamento de juros sobre a dívida, né? Então, precisa ter um órgão estadual para coordenar isso. Porque se não tiver, vai ter problema. Mas é que como organiza? Porque vai ter recursos que vão estar do Estado. Por exemplo, a renúncia dos juros. Sim. Isso vai estar no Estado... governo estadual. Do governo estadual. Mas o dinheiro que o governo federal coloque, que tem a caneta para liberar sim ou não, vai ser o Pimenta que vai resolver. Não, o Pimenta tem que resolver, esse é o ponto. Exatamente. Não é o assim. Pimenta, é o governador, o Pimenta vai chegar e falar, tá bom, esse dinheiro está saindo daqui para a reconstrução de uma estrada federal. Adoraria ver isso. Não, mas não é o Pimenta que vai chegar e falar, nós vamos começar essa estrada federal antes dessa estrada. Isso aí não. Isso aí é autonomia do Estado. Até porque é o governo estadual que vai chegar, bom, eu preciso do dinheiro para reconstruir 100 escolas. Então, aí a pergunta, tá bom. Até porque o governo federal não vai poder reconstruir uma escola estadual. Ele não tem autonomia para isso. Ele vai liberar aí dinheiro que tá. Então, Estado. Qual é a função do Pimenta na prática? Ele é exatamente um interlocutor próximo, eu suponho. O interlocutor que define política? Não, são tantas as... Não, ele não está definindo políticas. Quem está definindo políticas é o Estado. Não, você mesmo comentou hoje, e não é uma questão de crítica, que o Pimenta deu uma proposta. Não é que o Pimenta criou a proposta, provavelmente... Ele vocalizou algo que foi já manifestado, nesse caso, pelo Ministério da Fazenda. Cria e o Pimenta que vai lá. Eu vejo que seria muito mais eficiente o governador e a sua equipe falar assim, a gente está com um problema aqui, e aí bate na porta do governo federal. Eu acho que é melhor o governo federal ter alguém lá. Colocar mais uma burocracia, mais uma... Não é mais uma burocracia, não é mais uma... É necessário que sim. O governo federal, ele tem várias áreas envolvidas nisso e tem lá um cidadão que vai, de certa forma, centralizar isso. Na verdade, se você for criar esse comitê de reconstrução do Rio Grande do Sul, tem de ter, é como se fosse a governança. Vamos dizer, o conselho disso deveria ter membros da sociedade civil que estão doando dinheiro, que estão fundos privados. Tem que estar o Pimenta sentado lá como representante do governo federal. Sim. Tá certo? Uhum. Tem que ter ali um comitê de alguns prefeitos para poder orientar isso. Tem que estar Ministério Público, precisa estar todo mundo. Porque se não tiver todo mundo, vai ter bateção de cabeça. Então, Ministério Público, tudo bem se nós fizermos essa licitação aqui, a toque de caixa para a reconstrução dessa ponte, dessa estrada, tá fechado aqui que a prioridade vai ser assim, prefeitos, vocês concordam com isso? Governo federal, é isso que eu estou dizendo desde o primeiro dia. Onde é que está a governança para a reconstrução do Rio Grande do Sul? Mas, senão vai ter choque. Mas sabe aonde que está a minha desconfiança? Temos eleições em outubro. São eleições de prefeituras. Se uma prefeitura conseguir, pelo motivo que for, mais recursos ou mais rápidos os recursos que possibilitem a reerguer essa cidade,
isso poderia ser utilizado tranquilamente numa questão eleitoral. Eu acho que, inclusive, esse é um tema que vai ser muito debatido então, lá, porque eu não tenho certeza se as eleições do Rio Grande do Sul vão acontecer em outubro. Eu acho muito provável que essas eleições elas sejam adiadas. Até porque, primeiro, não há nem condição instrumental para isso, porque muitas urnas foram, inclusive, perdidas. Agora, colocar esse intermediário aqui, concordo com a visão do Dávila nesse comitê. Agora, por que o Pimenta? O Pimenta, ele não tem histórico de gestão. Ele não é um gestor, ele não tem histórico de gestão. Então, por que ele não teria um outro nome dentro do governo com experiência de gestão? O Haddad, por exemplo. Ele é um ministro de Estado, portanto, ele exerce um cargo executivo, é um gaúcho que tem relações do Estado todo. E agora, ele foi ministro e aí que está o negócio. E aí que está o negócio. O raciocínio é que, eventualmente, ele pode se aproveitar disso eleitoralmente. Bom, se der errado, ele também está morto politicamente. Transporte, né, que tem feito um excelente trabalho, o Renan Filho. Você pega o Renan Filho, eu acho que ele seria muito mais produtivo neste cargo do que o próprio... Sabe por que a desconfiança também? Me permitam ler uma coisinha. Nós vimos outro dia, ontem, acho que foi, a ex-presidente Dilma Rousseff soltando 5 bilhões. Você sabe que desses 1,115 bilhões de dólares que divulgou Dilma Rousseff, olha, nós vamos, conte comigo, 620 milhões vinham de 4 projetos prospectados pela gestão do Marcos Troijo. Eu sei, é isso mesmo. Então, é um aproveitamento eleitoral egoísta, miope, injusto. É verdade. Não, eu vou dar dinheiro. Mas esse dinheiro já estava aprovado na gestão anterior. Falastrona, mas o ponto, assim, voltando aqui, eu vou dar um exemplo do que aconteceu de novo, que é importante para a nossa audiência saber, quando nós tivemos a famosa crise energética em 2001, no governo Fernando Henrique, que havia um receio de um apagão no Brasil. Né? Aí foi criado um comitê específico, que o presidente desse comitê era o ministro da Casa Civil, que era o Pedro Parente, e aí estava ali representado todo mundo, tinha os senadores, tinha representantes das agências de eletricidade, EPE, da ANEEL, tinha ali um comitê gigantesco, todos envolvidos. Só que este comitê blindou de decisões políticas. Aliás, o comitê tinha decisão soberana sobre tudo, não podia ter interferência política, nem mesmo do presidente da República. Perfeito. E funcionou, administrou. Onde vai despachar, qual é a usina? Mas o meu estado vai ficar no escuro aqui. Não tem pressão política. É assim, está aqui o painel de controle, nós estamos vendo como é que estão as regiões. Era uma decisão absolutamente técnica, que foi o Pedro Parente e o Falcone, o Vicente Falcone, que também teve um papel importante nesse comitê. Então, é isso que nós temos de reproduzir no Rio Grande do Sul. Se não tiver um comitê de governança de todos esses recursos, da mobilização do Estado, que seja absolutamente técnico, isso vai sim, como bem disse o Segre aqui, sequestrado pela política num ano eleitoral e vai ser um desastre. Então, a gente tem que sempre olhar o seguinte, crise pode ser uma grande oportunidade para a reconstrução do Rio Grande do Sul. E essa reconstrução é que vai permitir a economia voltar a crescer no Estado e vai permitir saldar suas dívidas futuras. Então, é uma enorme oportunidade. É uma modernização da infraestrutura do Estado que nenhum outro Estado vai ter a chance de ter, porque não teve uma desgraça desse tamanho. Agora, se isso não for bem conduzido, é o fim do Estado. Então, assim, é uma questão, sim, de vida ou morte para o sucesso do Estado do Rio Grande do Sul. Então, mais uma vez aqui, o nosso apelo para a urgência da criação desse comitê com gente técnica e absoluta autonomia com esse plano por escolhas técnicas e não políticas que deveriam ser as prioridades na reconstrução do Rio Grande do Sul. Mas aí eu escuto vocês falando e aí sinto a necessidade de ouvir aquele que é o mais otimista com o Brasil entre vocês 4. O que você pensa deste desenho que o Dávila faz sobre a gestão da reconstrução do Rio Grande do Sul? O Brasil, Fábio Piperno, em 2024, está pronto para nos surpreender desta forma? Eu ficaria agradavelmente surpreso se tudo isso se tornasse uma iniciativa exitosa. Veja, por que os históricos me levam a duvidar muito disso? Primeiro, o Rio Grande do Sul foi o estado que mais se endividou nos últimos 20 anos.
mais do que todos os outros grandes estados na questão, enfim, na relação dívida-PIB aí e tal, né? Foi um estado com déficit imenso. Então, veja, os políticos gaúchos há muito tempo trabalham mal. É importante que se diga isso, né? Não é porque, veja, é uma tragédia, a população que está sofrendo, ela, enfim, não tem culpa disso, mas o fato é que as suas lideranças trabalharam muito mal. Por mais que o Estado tenha empresas prósperas, por mais que ele tenha, enfim, uma agroindústria pujante, o fato é que o Estado se endividou demais. E se endividou por culpa dele. Nessa crise toda, todos os dias, absolutamente todos os dias, a gente vê vários especialistas apontando falhas muito sérias. Não só na questão de precaução, mas até mesmo no planejamento que já deveria ter sido feito com base em outras situações muito críticas que o Estado enfrentou. E também isso não é de hoje. Então, é claro que agora se desenha uma oportunidade para que um novo Estado seja praticamente reconstruído. Isso é muito importante, porque sim, sem dúvida nenhuma, uma chance agora de acertar e de fazer direito, de fazer corretamente. Agora, sem querer ser pessimista, mas sendo realista, eu gostaria de perguntar para a nossa audiência o seguinte: qual é o motivo, quais seriam as razões que poderiam nos animar, nos dar otimismo em relação a essa perspectiva dourada aí de se imaginar que agora vai ser tudo diferente? Eu tenho muita dúvida, então eu quero ver para crer.